Olá, como vocês estão? Eu espero que bem, espero que ótimo. Tô aqui de vermelho com blush, com um pouquinho de. Inclusive, eu vou passar um gloss pra entrar na vibe. Ai, deixa eu ajeitar o microfone, né? Senão vai ficar caindo. Pra entrar na vibe de Dia dos Namorados, né, gente? Esse tarô. Pera. Esse tarô é um tarô especial de lua nova, ou seja, novidades e Dia dos Namorados. E no caso aqui, na nossa egrégora, a gente vai estar celebrando o amor. E hoje você me namora. Não me engano. Mas é essa a vibe. A vibe de hoje é assim, a gente tá aqui num date. Eu, você e o tarô, tá? E eu vou ter que ficar checando, porque eu não carreguei 100% o microfone. E tudo bem, eu não sei quanto ele aguenta. Mas é isso, vai dar tudo certo. Não acho que, que vai ser uma mensagem muito longa. Então eu já vou começar já embaralhando e fazendo aqui a leitura pra gente de lua nova e o amor, o nosso date aqui coletivo. Ui! Então vamos lá. Cartinhas especial, lua nova, mesclado com o Dia dos Namorados, o que temos? O que temos pra nós, pra nós, pra nós? Aqui no nosso date coletivo do YouTube, onde eu... Ai, saiu... Ai, saiu o quadro de... que caiu? Eu consegui ver. Quadro de paus, né? Vemos em arte. Adoro. Calorosa, calorosa. Estamos calorosos? Estamos briguentos? Como estamos? Como estamos, gente? Como estamos? Tá. Bom. Ui. Mais duas cartas, por favor. Uma. Mais uma. Mais uma. Não quero duas. Quero uma só. Saíram duas. Eu vou aceitar porque foi a outra. Eu tinha feito uma tiragem, saiu a mesma carta da outra tiragem na mesma posição. Eu vou aceitar. A sacerdotisa, fundo do deck. Os enamorados. Página de espadas. 2 de paus. 6 de espadas. 4 de paus. 5 de paus. Rainha de copas. 8 de copas. 2 de espadas. A roda da fortuna. And the tower, a torre. Eu vou tirar mais uma aqui do Oráculo da Mulher Selvagem para completar a nossa leiturinha maravilhosa. A perda, fundo do deck. É, gente. It's life. Esfinge. Olha, uma carta que eu tenho que mostrar assim. Esfinge. Nossa Senhora. Alright. Mas vamos lá. Tudo certo aqui no mic. Gente, primordialmente, queria falar uma coisa que eu acho importante de ressaltar aqui para nós. Dia dos Namorados é um dia que cada um celebra de um jeito. O que eu vejo do Dia dos Namorados é que é um dia para a gente celebrar. Por exemplo, eu tô solteira e eu vou celebrar o Dia dos Namorados. For sure. Vou comemorar o Dia dos Namorados. Sozinha. Não sei com quem, mas provavelmente sozinha ou com o meu cachorro. Porque esse final de semana eu tô de detox, de sair e tal. Tô meio assim na vibe de ficar mais na minha e tal, minguante, enfim. Tô também passando por uns processos aí que tô tentando dar um clean up. Um clean up. Gente, tô falando muito inglês, tem que falar, cadê o Brasil? Cadê a Copa, gente? Que isso? Mas é isso, tô tentando fazer um detoxzinho, assim, de um modo geral. Mas tá.
Então, para mim, esse momento, que a gente se conecta com a nossa potência de amor, de como a gente olha para os relacionamentos, para as trocas, para como a gente está trocando intimamente com a gente, assim, no sentido, como você está construindo essa relação com você no dia a dia, como você está, tipo, fazendo as coisas por você. E assim, lembrando que essa leitura a gente está fazendo um mescla de Dia dos Namorados e Lua Nova, que a Lua Nova vai ser domingo, ou segundo, domingo, segundo, não, acho que é dia 14, não tenho certeza. Mas enfim, Lua Nova. E Lua Nova traz esse ar de novidade, de tipo, esse contato um pouco também com o inconsciente, assim, né? Nesse momento que a Lua está completamente escura, então esse contato com é, a, a talvez aquilo que não estava tanto no plano da consciência começa a entrar mais no plano da consciência, a gente começa a se conscientizar de coisas, de padrões, de situações, sensações, coisas assim, de modo geral, que às vezes, ou até na própria fase agora, né, nesse momento de lua minguante, a gente começou a rever e pensar não necessariamente no tema de afetos com o outro romântico. Às vezes tem a ver com amizade, às vezes tem a ver com trabalho, às vezes tem a ver com você com o corpo, com você com a vida, com você com o seu propósito de vida, o que você acha de propósito, e etc. Entendeu? E talvez muitas pessoas, assim como eu, estejam num momento mais assim de estudo, de pesquisa, de se aprofundar no trabalho, de entrar no momento assim, de realmente estar mais focado um pouco na rotina, um possível detox, detox de quê, né? Tipo, detox econômico, às vezes algumas pessoas querendo economizar, algumas pessoas querendo evitar conflitos e de um modo geral, é, isso acaba reverberando na vida, mas assim, conflitos à parte. Aqui eu acho que pode ser que algumas pessoas estejam, de fato, como sempre a gente está, vivendo os conflitos no campo das escolhas românticas ou escolhas de um modo geral na vida, que tem muito a ver com a nossa abertura para viver a vida, né? Então, não é só sobre romance, amor não é só sobre a gente e o outro. Claro que nos dias dos namorados isso acaba sendo um pouco reforçado com a nossa troca com o outro. Então, talvez seja interessante rever um pouco esses padrões da nossa troca com o outro. Aí, o que exatamente, né? Tipo, talvez como a gente lida com os conflitos, como a gente lida com a comunicação, com as escolhas, do que a gente escolhe aceitar ou não dentro da relação, no sentido mais. Gente, que é isso? Barulho super esquisito. Não sei, aquela coisa de obra. Mas enfim. Aí, a gente às vezes fica meio assim, meio assim, sabe? Tipo, o que eu aceito, o que eu não aceito, que dinâmica eu gosto, que dinâmica eu não gosto. É, e assim, geralmente, sempre quando eu vejo assim a carta dos namorados, traz muito pra mim uma questão de tipo sair um pouco de cima do muro em relação a um posicionamento e uma postura. E como ver esse 5 de paus aqui se relacionando com essa carta, não sei, eu acho que talvez seja, eu sinto que seja mais um conflito interno de lidar com os limites, de lidar com as escolhas, talvez um conflito, ou algumas pessoas vivendo conflito de modo geral em relacionamentos, enfim, pode ser, pode ser. Mas assim, não senti muito forte isso, tá? Senti aqui que é importante a gente entrar num campo intuitivo, campo de percepção, campo de noção assim do que a gente realmente deseja, porque, sinceramente, trocas de amor, de afeto, um novo, ele se dispõe para a gente quando a gente tem uma noção do que a gente quer, do que a gente deseja, de que caminho a gente vai seguir. Porque às vezes a gente fica muito no campo mental, a gente fica muito pensando assim, ai, eu quero amor, eu quero amor. Falar que é amor é fácil, gente. Falar que é amor é muito simples, né? Mas assim, provavelmente se você é uma pessoa, não sei de quantos anos você tem, mas, por exemplo, eu tenho 28 anos, eu vivo uma bagagem aí meio robusta de relacionamentos. E eu sei que eu perdi algumas relações, outras
eu não vejo tanto como perdas, né? Eu vejo como livramentos. E às vezes a gente perde também versões nossas nessas no passado, não só em relacionamentos, mas formas que a gente se relaciona tanto com o amor, tanto com, hum, consequentemente também com a nossa abertura para o campo profissional, para como a gente lida com o outro, como a gente lida com as pessoas, com o mundo, como a gente se coloca nesse lugar de como seremos vistos e como queremos ser vistos. Então, isso de uma forma mais pontual, tipo, que roupa eu escolho usar, como eu falo, como eu me expresso e como eu me comunico, como eu estou vivendo coletivamente. E eu acho que, assim, talvez, assim, se há alguma dúvida em relação a que caminho seguir no momento, em relação a qualquer situação que você esteja vivendo, a dúvida, ela sempre vai acontecer. A questão toda é que, tipo, às vezes a gente se empaca nessa dúvida quando a gente fica meio, tipo, fora de uma coisa que tá muito mais a ver com uma sabedoriazinha interna, assim, sabe? Tipo, o que eu falo com sabedoria interna? Tipo assim, a gente sente desejo com muita coisa, certo? A gente sente desejo, de modo geral, e o nosso desejo tem uma estrutura. Tipo, a gente tem desejo com coisas relacionadas ao nosso ego. A gente tem, tipo assim, vou dar um exemplo. Ah, eu, eu, eu já desejei muito estar em dinâmicas que, tipo, quando eu namoro, eu fico com a pessoa, eu sou, tipo assim, ai, que faz várias coisas, tipo assim, boa pra minha vida, sabe? Ah, eu faço tudo pra acontecer na minha vida e a pessoa que estava estagnada em alguma coisa avança na vida dela, me namorando, porque não sei. Às vezes, influência de rotina, às vezes influência de forma de ver o mundo, forma de lidar com as pessoas, enfim. Tem muitas coisas. Eu sentia prazer nisso, mas eu fui vendo que eu não tô afim, eu tô afim de ser inspirada também, eu tô afim de lidar com uma pessoa que seja mais leve com a vida e tal. Então, até porque, por mais que eu tenha muito Ares no meu mapa e eu seja uma pessoa com um condicionamento mais brilhante, não só por Ares, mas ancestral também, essa coisa mais do controle e tal, eu tenho desejo de tranquilidade, de paz, de serenidade. Por mais que eu tenha uma expansividade maior e uma coisa assim, enfim, eu também tenho um desejo de dar uma, sabe, de viver coisas tranquilas. Ou seja, eu tenho desejo, da mesma forma que eu me preencho com uma coisa que talvez seja mais inconscientemente, né, que tem muito a ver mais assim com uma coisa egóica, ou uma coisa até mais superficial, enfim, tipo, acho que é mais egóica mesmo. Eu também quero outros tipos de desejos, entendeu? Tipo, que tem a ver com relacionamentos mais agradáveis e tudo mais. Então, assim, por exemplo, você pode estar passando por uma situação parecida, estando solteiro, estando namorando, estando casados, estando poliamor, monamor, sei lá o que é amor, e, de certa forma, ficar nessa oscilação. As duas coisas me dão prazer. Mas aí, o que que você vai escolher, tá ligado? Tipo, alguma dessas duas, de alguma forma, te suga mais, ou te drena mais, ou de alguma forma tá perdendo sentido no momento, porque a escolha ela se dá a partir do momento que você fala, tá, isso aqui não serve mais, eu tô indo para outro caminho e tá tudo certo. E aí o prazer, ele começa a se movimentar numa energia mais voltada ao que de fato talvez te faça prosperar mais, enfim, que você vibre nessa energia potente do amor de uma forma um pouco mais consciente, certo? E essa carta da Esfinge eu gosto bastante, assim, eu particularmente gosto, por mais que, enfim, tipo, seja meio weird, mas, cara, assim, eu acho que às vezes a gente, até dentro de uma relação, a gente está travada, a gente está fechada pro amor, para viver experiências e tal. Como essa tiragem é de Dia dos Namorados, ou seja, haver com amor e haver com uma nova, as duas mescladas, claro que tem, acaba sendo uma possibilidade muito grande para
possíveis vivências nesse momento de lua nova. Queria aqui sugerir o que? Tô passando por um momento torrezinha na minha vida. Que, tipo, uma estrutura já. Eu sinto que essa estrutura já passou. Já passou, já acabou. Tem coisas que já se encerraram, tem coisas que você já perdeu, tem coisas que já morreu, tem coisa que já se bate nesse campo da dúvida. É porque de alguma forma teve alguma coisa do prazer ali que te despertou nessa situação, enfim. Não conflite com o que você sente, porque você vai continuar sentindo da mesma forma. Não tem o que você fazer. Sentir é algo natural nosso. A questão aqui é escolher agir diante desse sentir, talvez um pouco diferente, assim. Ainda mais se for num quesito de, ai, sei lá, será que eu devo repetir alguma coisa? Enfim, eu acho, sugiro que aqui, se for uma questão mais individual, de você querer se conectar com o amor, com a prosperidade, querer se ver mais magnética e ter ali um coisa no salário, né, um aumento no salário, ou ganhar mais clientes, se você trabalha com cliente, ou sei lá o quê. Fazer uma rotina, assim, de, tipo, se conectar fisicamente mesmo e sensorialmente com o que você deseja. Então, tipo, qual forma você se conecta com o que você deseja? É visualizando, é escrevendo, é pintando, é desenhando, é lendo, é saindo, sei lá, é fazendo as coisas e vendo isso eu gosto, isso eu não gosto. Porque assim, eu não acho que seja sobre, tipo, eu me amo, eu me basto. Eu acho que seja sobre, tipo, cara, eu faço tanto por mim, sabe? Eu faço tantas coisas pra mim que, putz, eu sei o que eu aceito, sabe? Eu sei o que eu quero. Eu não vou ficar mais negociando com algo que eu sei que eu não queira, sabe? Eu sei que eu não quero isso, eu não vou ficar conflitando para tentar encaixar as coisas na minha vida, sendo que eu posso me aventurar nessas novas possibilidades, por mais desafiador que seja lidar com o novo, por mais triste e melancólico que a gente às vezes fique lidando com o novo, por ser novo e desafiador e a gente não saber o que vai acontecer, confiar no processo de que você está com você e você está fazendo as coisas por você, sabe? Você vai estar ali, lembrar, né? Eu estou fazendo as coisas por mim, eu estou me alimentando bem, eu estou fazendo exercício, eu estou fazendo as coisas. E é isso, e eu não vou. E eu tô, por exemplo, eu estou de boa com o meu corpo, eu estou de boa com as coisas que eu como, eu estou de boa com o que eu estou fazendo, eu estou de boa com a minha rotina, estou de boa com como eu estou trabalhando. Gostaria. Quem não quer ter mais dinheiro, mais coisas? Todo mundo quer. Mas ver o que basta, né? Você se sentir que você está fazendo o suficiente por você. Pensa, você está fazendo o suficiente por você? Se sim, ótimo. Se não, faça nesse momento de lua nova. Estude, leia, pesquise. Estude no momento também de agir, assim, né? No momento agindo também, né? No caso. Estudando o que você quer, o que você gosta, lendo, pesquisando, se nutrindo de vivências e experiências que agregam nessa nossa bagagem de realmente viver o amor de uma forma que não necessariamente esteja apenas vinculado com uma pessoa só. É muito bom viver relacionamentos? É maravilhoso. Mas também é muito bom quando a gente vê que a gente está fazendo as coisas por nós e que a gente tem um relacionamento com quem? Com a gente. Então hoje você teve um date comigo, mas tem um date com você também. Antes de eu gravar esse vídeo, eu estava tendo um date comigo. Enquanto o microfone carregava um pouquinho, eu estava tendo um date comigo, ouvindo uma musiquinha, para me dar uma conectada e tal. Então, tipo, é isso. Tenha dates com você, tenha momentos com você e veja aí o que tu gosta, sabe? Para aí, quando você lidar com o outro, lidar com as coisas, lidar com o mundo, você conseguir escolher sem ficar conflitando tanto internamente com essas negociações. Quero, não quero, quero, não quero, não quero. Ai, meu Deus, mas eu fiz de novo, sei lá o quê. Esses B.O. chato que acontece. Então, não negociar. Não negociar. Você sabe o que você quer e se não sabe, busque saber como. Se movimentando, agindo e pesquisando, buscando, se conectando com referências
ancestrais, espirituais, tudo aí que você goste. Enfim, tá tudo certo. Não tenha medo de enfrentar coisas que às vezes não são tão legais a gente ver. Tipo essa que eu citei minha, né? Que às vezes eu sentia prazer lidando com pessoas que, tipo, só não sabiam o que fazer da vida e aí ficavam, tipo, ali num sanguessuga comigo. Entendeu? Eu gostava de alguma forma disso. Tipo, gostava não das coisas tóxicas, né? Mas eu gostava de estar ali, de a pessoa precisar de mim. Enfim, tudo certo. A gente gosta de muita coisa. Às vezes, inconscientemente, a gente acha que gosta, mas depois a gente vê que a gente não gosta mais, entendeu? E esse eu é uma bagagem só que você tem. Agora você, a partir do momento que você incorpora essa pessoa que você é, né, que não aceita isso, que não quer aquilo, que sabe que não negocia o próprio bem-estar, é só uma bagagem que a gente cuida, a gente nutre. Essa espinha a gente não precisa ter medo dela. Nossa bagagem, dos ossos que a gente perdeu nossos, né, de tudo aquilo nosso que faleceu, é lindo, né? É potência, é conquista. A gente chegar cada vez mais num lugar de presença e de nutrição, de fato, de alma, de vida, de tudo, é lindo. Então, não olhe tipo, ai, se culpando, se martirizando. Não, gente, não precisa disso. A vida pode ser muito mais leve. Busque essa leveza, seja essa leveza. E é isso. Mas seja sincera também, né? Porque não dá pra gente virar a Madre Teresa de Calcutá sendo, né? Enfim. Mas é isso, gente. Até semana que vem.